O Jari entrou. Jari, consegue me escutar bem, me enxergar bem, Jari? Agora sim. Agora sim, nós estamos pelo Insta do Jari. De repente, vocês podem colocar na internet, né, um aviso para as pessoas Sim, sim. para que acessem ou pelo meu Insta ou pelo Insta do Jari. Mas então tá, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo bem, Fusão? Me enxerga bem? Me vê bem? Te enxergo bem, tá tudo jóia agora. Então tá, então vamos começar nosso bate-papo aí, agradecendo para as pessoas que estão entrando. Agora apareceu para mim aqui que tu entrou, acho que então o Jari entrou pelo teu, deve ser isso aí. Isso. Apareceu que tu entrou também, tá? Amanda tá entrando também. Bom, primeiramente agradeço, Frisão, por mais essa oportunidade e agora por te receber no meu canto aqui. E tu viu que o meu canto deu um pouco mais de problema do que o teu, né? Mas estamos aqui para conversar e eu queria começar essa conversa contigo com uma questão que me parece bem óbvia, bem evidente, que é o fato de que, por nós estarmos conversando pela segunda vez, nos mostra uma situação. É que nós poderíamos conversar todos os dias sobre o mesmo tema e ainda assim nós não necessariamente iríamos repetir o assunto. Porque nós estamos vivendo uma situação tão distópica, tão atípica nesse país, que nós temos assunto renovado todos os dias sobre a mesma situação. Nós temos tropeços e absurdos de um governo todos os dias. Nós temos problemas em relação à não condução da situação do país todos os dias, e faz com que a pessoa que olhar assim, tá, mas eles estão falando de novo, vai se enganar por achar que é uma repetição, como 2 shows de um artista com o mesmo setlist. O que não é isso. Nós temos todos os dias algum assunto diferente. E eu acho que tu, como um ex-secretário-geral, tu, como um político de carreira e com uma pessoa já com largo repertório em gestão e administração, sobretudo pública, pode nos contribuir muito aqui para os nossos seguidores, tanto meus, teus, quanto os do Jari agora também, pode contribuir muito para que a gente possa enriquecer esse debate e essa discussão. Então eu queria abrir te fazendo aquela pergunta o mais genérica possível para que depois a gente possa arranjar alguns ganchos para conversar coisas mais específicas. Então a pergunta que eu te dou, Frisão, é o que poderia estar sendo feito que não está sendo feito, mesmo que a gente não tenha esperança que seja, mas o que poderia ser feito de uma forma mais coesa e mais competente de gestão pública nesse momento de país, podendo trazer para o nosso local também, para a nossa região, mas também numa abordagem mais ampla. Eu acho, bem, obrigado, Viário, pela oportunidade de estar contigo de novo, debatendo. Nosso último debate que nós fizemos na live de quinta-feira retrasada foi muito interessante, teve uma grande repercussão, nós atingimos lá bastante gente, exatamente porque o tema é candente, né? Todas as pessoas... todas as pessoas estão, né, preocupadas com o que vai acontecer com as suas vidas, né? E esse digamos assim, o elemento da política que é fundamental, né? Que não é só o jogo do debate, o jogo da disputa, de versão das coisas, mas sobre o que a gente vai fazer no futuro, né? E isso, para mim, a tua pergunta ela é essencial, porque eu acho que a gente tem que migrar também para esse debate, porque nós vamos enfrentar, Viário, aqui nos próximos meses, independente da evolução da doença, um outro elemento, que é o elemento que nós já tínhamos abordado na outra conversa, que é o elemento da economia, né, e da questão social também, né, e vários aspectos da questão social, desde o reflexo do isolamento social na vida das pessoas, certo? Isso tem impacto significativo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, de lato sensu, né? Tem todas as questões que envolvem, né, o ganho de vida das pessoas, que não tem ninguém, mas ninguém nesse país, eu diria no mundo inteiro, ninguém não está sentindo a crise, certo?
E uma coisa muito importante, que aí vale a experiência, né? Tem aquele, não lembro qual é o escritor, mas ele sempre dizia que a experiência é como andar com um carro a 200 por hora olhando pelo retrovisor, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas vale aqui a experiência, porque a perspectiva de futuro, né, ela tem uma incidência sobre a vida das pessoas, sobre o comportamento das pessoas muito, muito significativo, né? Então, quando as pessoas estão tranquilas, quando elas estão com perspectiva de futuro, elas sabem que vai acontecer mais ou menos para lá, mais para cá, na vida delas para frente, certo? Elas têm um tipo de comportamento no presente que é influenciado por isso, certo? Dá um exemplo aqui da economia, tá? Quando as pessoas estão tranquilas, né, elas têm segurança nas instituições, elas têm segurança no processo que vai acontecer, elas podem até não saber quem é que vai ganhar a eleição, que vai ser o ano que vem ou vai ser esse ano, mas elas sabem que a vida vai se manter dentro de um padrão mínimo, né, daquilo que do que já está acontecendo no presente. Bom, elas têm um gasto, né, elas têm um investimento. Quando elas não sabem o que vai acontecer, que é o caso do Brasil hoje, ninguém sabe o que vai acontecer, porque não é porque nós somos contra, nós aqui eu estou falando, não eu e tu, mas 70% da população é crítico ao governo federal, ao governo Bolsonaro, ou que, enfim, tem uma crise institucional gigantesca no país, né? Não é por isso mas elas não conseguem confiar no próprio governo, porque o governo é um governo que não está governando para os brasileiros, né? Não está governando para o cidadão comum, está governando para a sua família, está governando para os seus, está governando para alguns militares, está governando para N situações que não é o cidadão comum, né? O cidadão comum está abandonado, né? O cidadão comum aqui, entre aspas, né? Porque todos nós somos comuns e todos nós somos especiais, né? Esse sujeito está completamente abandonado, não há perspectiva, né, de solução para as coisas. Então, o que eu tenho pensado, Viero, que a respeito desse assunto, certo? Eu acho assim, ó, que a primeira coisa, se pegar aqui na história, né, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para pegar dois elementos aqui do século passado, certo, que foram dramáticos da humanidade, né? Muito semelhantes ao que nós estamos vivendo agora, de outra maneira, né? Em todos esses casos, em especial na Segunda Guerra Mundial em diante, houve uma quebra total de paradigmas para consertar, certo, o estrago que foi a guerra, certo? Por bem e por mal, certo? Mas muito por bem, né? Digamos assim, o chamado estado de bem-estar social na Europa, para a retomada dos empregos, o investimento público nos Estados Unidos, ou seja, houve uma quebra de paradigmas e um realinhamento da sociedade como um todo para enfrentar a crise, certo? Eu acho, na minha opinião, que nós estamos no mesmo patamar do que foi digamos assim, o pós-guerra, né? Nós precisamos rever todos os nossos paradigmas. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental no Brasil, certo, é, primeiro, acabar com a política de superávit fiscal, tá? Quando a gente vê falar nos jornais, certo, para quem digamos assim, não é iniciado nessas coisas da administração pública, passa um engano. As pessoas dizem, não, tem déficit no orçamento, tem déficit aqui, tem déficit... Não tem déficit no Brasil, tá? O Brasil é superavitário há muito tempo, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, tá? O que acontece? Acontece que, às vezes, por contingências da vida, o governo não atinge as metas de superávit fiscal necessárias, o que é desejado pelo mercado financeiro, o que é determinado pelo Banco Central, tá? O que acontece é que nós vamos acumulando reservas e reservas e reservas que dão garantia à ciranda financeira que envolve o mercado financeiro internacional, certo? E nós damos sustentação a isso, certo? Um dinheiro público. Então a primeira coisa que tem que ser feita é quebrar isto, certo? Nós não temos que dar reserva, tendo bilhões e bilhões, 300 bilhões, se não me engano, de reservas no Brasil, precisando de investimento no país, certo? Para recuperar a economia. Não há sentido nenhum manter essa política de superávit fiscal.
Esse é o primeiro aspecto. Tá? Segundo, nós temos outra coisa, no Brasil as pessoas gostam de dourar a pílula, né? A tal de lei de responsabilidade fiscal, tá? A lei de responsabilidade fiscal não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela é só uma lei que constrange os entes federados todos a fazer investimento público. Para quê? Para que exatamente sustente-se o superávit fiscal. Uhum. Então, é uma lei que impede um conjunto de ações, certo? Que seriam necessárias que os municípios fizessem, que os estados fizessem, que a União fizesse, e que nós não fazemos porque tem essa bendita lei que, se tu faz, certo? Você corre o risco de sofrer, digamos assim, penalidades criminais ou administrativas graves. Certo? Então, essa é outra coisa que nós temos que quebrar esse paradigma. Nós precisamos do investimento público. O país não sairá da crise se não tiver investimento forte público. Nós agora, o prefeito lançou ontem aqui de São Leopoldo, pegar uma pontezinha para nós descer aqui para a nossa terra, aqui, São Leopoldo. O prefeito ontem fez o Twitter, eu não estou mais no governo, mas fiquei informado pelo Twitter dele, de que nós conseguimos assinar o financiamento na Caixa, que é a Prefeitura de São Leopoldo, que é um trabalho que eu conduzi por um bom tempo dentro do governo, e ainda a minha equipe está lá ainda trabalhando, está conduzindo, de um investimento lá em torno na ordem de 20 milhões de reais, certo? Vai dar o total 25, já está 5 sendo executado. Isso talvez salve a cidade de São Leopoldo. Tá? Por quê? Porque nós vamos botar 20 milhões de infraestrutura na cidade, isso vai gerar emprego, né? As empreiteiras que vão trabalhar, elas vão comprar os produtos aqui na cidade, vai mexer com a economia, certo? Vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, vai permitir que as pessoas também melhorem seus investimentos nos lugares onde passar essa infraestrutura. Então, eu acho que tem que fazer isso em escala nacional, né? Nós estamos precisando dos PACs, os famosos PAC do Lula, né? O Bolsonaro tinha que estar agora, em vez de estar brigando com a vida e tentando matar o maior número de brasileiros possíveis com a sua responsabilidade, tinha que estar pensando, né, numa linha de investimento, que aliás foi acenado pelos seus generais, que é engraçado isso, né? Foi acenado pelos seus generais, que tem lá um que outro que tem lá que o Teco fala com, né, um com o outro lá, o cérebro, né, um neurônio fala com o outro, e acenaram com isso, inclusive, porque eles sabem, eles não são, sabe, né, essa tese que são idiotas não são idiotas, são inteligentes, só são errados, mas eles sabem que é fundamental isso. Então, esse é um ponto, tá? Segundo ponto que eu acho que é fundamental a gente abordar é que nós precisamos, e está claro isso, certo? Com a crise da pandemia do coronavírus, certo? Nós precisamos mudar, porque o Estado, né, Gerardo, o Estado não é uma invenção da sociedade, mas ele não é um ente que é controlado por algumas figuras. O Estado somos nós. Ou ele serve para nos servir, para nos atender, ou ele não tem função. Né? Então, existe um descolamento no Brasil muito grande dessa visão de Estado. As pessoas acham que não, o Estado é aquela coisa dos políticos, né? Então os governos, né, as instituições, então, isso é uma coisa dos políticos, eu não tenho nada a ver com isso, e eu sou obrigado a pagar meus impostos. Não, o Estado tem que... A riqueza do país, a produção do país, as pessoas que moram no país, elas têm que ser corresponsáveis com as necessidades desse país. Então, nós temos que mudar também os gastos em educação e os gastos em saúde, certo? Para ter uma maior segurança para enfrentar esse tipo de situação que nós estamos vivendo, porque é uma situação que nós vamos viver por um longo período, né? Então, esse é um outro tema que eu acho que é fundamental. Por que eu estou falando isso, Viário? Não é porque o óbvio, né? Nós temos que gastar em saúde porque tem uma pandemia. Não. É porque se nós gastar em saúde, ao contrário do que muitos empresários falam, e que outros, como o ex-ministro da Saúde falou, certo? O gasto em saúde dá segurança para a população. E se dá segurança à população, é um elemento fundamental de alavancar a economia. Percebe a sutileza das coisas? Então, cada respirador que você compra, cada UTI que você inaugura, cada hospital que você produz, cada
cada trabalho científico. E por que eu estou falando de educação? Porque nós temos que botar os nossos cientistas a trabalharem e se dedicarem a solucionar da antropologia, Viário, até a ciência de ponta, enfim, a ciência biológica, né, que vai tratar do vírus em si. Todas essas ciências, né, elas precisam estar englobadas e mobilizadas para enfrentar essa crise. Isso não faz da noite para o dia, precisa ter investimento, precisa ter... Então, ou seja, e tudo isso serve para que a gente volte à normalidade o mais rápido possível. Sem isto, a gente vai ficar capenga, né? As pessoas acham que vai solucionar a economia só para abrindo as lojas, abrindo os bares, abrindo as fábricas, abrindo as coisas, como se a economia fosse só a mágica de estar em funcionamento. Não. Precisa ter dinheiro para comprar, precisa ter pessoas que têm salário, precisa ter pessoas com renda, né? E aí encerra a minha primeira intervenção aqui, essa questão da renda, né? O Brasil, o Bolsonaro fez queria dar R$200, o Congresso apresentou um projeto, aumentou para 600 e 1.200, dependendo da situação de cada família, né? O Bolsonaro ficou constrangido e acabou acatando esse projeto de lei, mas só que não chegou o dinheiro na vida das pessoas, né? Se tu for na fila da Caixa, a metade daquelas pessoas estão lá porque elas não conseguem acessar, não conseguem se credenciar, e estão lá pegando informação, né? E tentando, como o brasileiro sempre faz, né? Eu vou lá brigar, né? Tentando ver se resolve na Caixa o seu problema, né? Então, não chegou na população, né? E precisa chegar na população, né? Nós precisamos sustentar o povo brasileiro, o povo trabalhador, para que ele possa trabalhar depois, para que ele possa se manter e possa, de fato, produzir a riqueza necessária para cobrir esse gasto que nós estamos vivendo. Sem isto, né? É só sonho de liberal radical que acha que só o mercado financeiro, só a estratosfera da vida soluciona as coisas, né? Que o resto que se ferre. Mas não funciona assim, né? Claro. A vida está implicada, né? Só quem é muito insensível socialmente acha que eu estou bem com a minha cobertura e o meu carro 0 quilômetro, último tipo, na garagem, e estou bem porque eu posso daqui a pouco pegar um avião e ir para Miami. Só que Miami está em caos também, está tudo em caos. Então, ninguém vai sair desta achando que a sua individualidade, o seu sucesso econômico, por si só vai resolver as coisas. O que nós vamos viver, com certeza, final deste ano, início do ano que vem, é que o próprio sistema financeiro vai cair. Não vai se sustentar. Não se sustenta com essa crise, porque é muito grave no mundo inteiro. O que a França está fazendo? Botou, se não me engano, 7 trilhões de euros na economia. A Alemanha está botando em torno de 400 bilhões de euros na sua economia. Está todo mundo fazendo isso, não porque são bonzinhos. Porque se não fizer isso, o país quebra, né? E se quebrar a França e a Alemanha, quebra toda a Europa, né? E se quebrar a Europa, né, vai quebrar os Estados Unidos, vai quebrar o resto dos países periféricos. Então, ou seja, todo mundo vai sofrer. Então, eu acho que é isso que nós temos que tratar, né? Nós temos que pensar o futuro. Enfim, eu estou aqui me alongando, mas para começo de conversa é isso que eu tinha a dizer. Não, tranquilo. É impressionante porque tu trouxe um conjunto de situações, de elementos e de coisas tão grandes, mas tão grandes, que eu tenho agora que organizar como é que eu vou fazer com isso aqui, porque se eu for só formular uma pergunta em cima de tudo que tu colocou, a minha pergunta vai ir o resto da metade da live e a gente não vai ir para frente. Então eu vou tentar pensar algumas coisas fundamentais do que tu colocou. A primeira questão que eu queria colocar para ti, Frisão, é que eu acho interessante o seguinte: todas as questões que tu colocaste, de superávit primário, de responsabilidade fiscal, as questões do teto de gastos, que é uma coisa que a gente herdou de um governo anterior do Michel Temer, que causou muitos problemas também, mas tudo isso que tu colocaste, são necessidades de ajuste, de gestão, se nós nem tivéssemos uma questão de pandemia. Não tendo. Já dentro da normalidade, nós já teríamos que mexer nisso tudo para organizar as questões dentro do país. Nós temos agora um problema maior ainda, porque nós temos essas necessidades, mas nós temos também uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica e, me parece,
Eu posso até parecer catastrofista demais, pessimista demais, mas me parece que junto dessas 3 crises, nós estamos à beira do caos social. Por mais que seja preocupante o termo caos social, mas é uma coisa que me preocupa sim, porque forças da sociedade começam agora, não só por questões de confronto na rua, mas sobretudo em redes sociais, que hoje é a forma de comunicação, querendo ou não, e as forças antagônicas nos campos políticos e ideológicos também começam a mostrar isso. Então a gente tem um pequeno problema, ou não pequeno, mas grande, que é, antes de promover todas essas mudanças que tu traz e a necessidade que elas têm, nós temos que ter uma ideia de planejamento do como que nós vamos sair desta crise e até quando que essa crise vai se estender. Porque o que me parece, Frison, e aí é que me preocupa de fato, o que me parece é que essa crise só vai se estender porque o governo federal não vai tomar as atitudes que deveria tomar, porque já mostrou que não acena para isso em hipótese alguma, e não tomando as atitudes e cada vez mais andando na esteira daquele cenário que tu colocaste com muita propriedade de semelhança com as 2 grandes guerras, sobretudo da Segunda Guerra, ele não é só semelhante, porque se nós formos analisar dentro da historiografia e sobretudo até da questão da história da arte, a gente vai ver que as semelhanças nazifascistas, elas são de ordem retórica e estética, sobretudo estética. Eles se colocam com símbolos, eles se colocam com uma postura diante desses símbolos que nos mostra perfeitamente para onde que isso anda e como que isso não anda e onde que tudo isso vai dar. Então, talvez a questão que eu tenho que colocar para ti seja mais complicada que a primeira que eu coloquei. Sim, nós temos perspectivas de como organizar a casa e essas perspectivas são mais do que perspectivas, mas são obrigações que nós temos que ter para organizar a casa. Porém, antes de organizar a casa, nós temos que saber como que sairemos disso. Porque senão, eu posso fazer uma analogia bem rápida para ti. Eu vou dizer assim, eu estou hoje com 5 mil negativo no meu saldo. Então eu sei o que eu tenho que fazer para recuperar esses 5 mil. Só que a tendência que é, quando eu tiver a oportunidade de aplicar essa minha política para recuperar os 5 mil, não vai mais ser 5 mil, vai ser 40 mil. Vai ser muito maior o problema. Então eu vou ter que trabalhar com uma perspectiva muito pior lá na frente para conseguir de fato fazer alguma coisa para salvar. Porque vai continuar essa esteira de absurdos que aí está, ela vai continuar andando sem nenhum tipo de possibilidade ou perspectiva de freio, sem nenhuma. E aí vem a questão que eu coloco para ti então. Tratando do problema em si, de como que ele se apresenta e de como é que ele está, nós precisaríamos necessariamente confiar, acreditar, mas sobretudo confiar nos mecanismos de controle institucionais, democráticos e constitucionais para que isso fosse barrado de alguma forma, que seriam 2 hipóteses, ou barrar o que está acontecendo com a manutenção da estrutura gerencial que tem e jogar para 2022 a solução, ou interromper isso que está agora, por mais que eu saiba que um lado meu diz que tem que interromper e o outro tem medo que na interrupção eu fragilize mais ainda essa experiência democrática que é cada vez mais ruidosa e cada vez mais quebradiça. Então o que eu te coloco é isso. A crise, como é que a gente resolve a crise para depois começar a implantar as coisas que com muita propriedade tu colocaste. Mas agora, o que a gente faz? A gente bate em cima para quebrar, para destituir através dos mecanismos legais? A gente não bate? Como é que a gente orienta essa população? Como é que a gente orienta essa população que quer sair para a rua para manifestar, mas ao mesmo tempo tem a possibilidade de triplicar um contágio? Nós estamos hoje com manifestações nas ruas antirracistas em todos os cantos do mundo. E nós sabemos que elas são justas, legítimas e necessárias, mas ao mesmo tempo elas podem provocar um rebote no contágio. E isso é uma coisa muito preocupante, que daí te largo a pergunta de uma única forma. Tu acha, porque eu acho, que às vezes tu concorda, tu acha que de certa maneira a pandemia está blindando o governo porque dá para ele um porto seguro, dá para ele uma segurança de que as pessoas não vão tomar atitudes drásticas pelo medo do contágio? Pois então, Viário, sabe que eu estava me lembrando, falando história aqui, estava me lembrando, estava ouvindo você falar, os espanhóis quando chegaram aqui se confrontaram, Pizarro, se não me engano, foi enfrentar os incas, né? Na dominação. Uma das estratégias deles, se não me engano, acho que foi o Pizarro, sim. Uma das estratégias deles era, quando eles perceberam que a doença matava os índios, as doenças que os brancos traziam da Europa,
eles começaram a jogar roupas e utensílios deles e coisas para que se contaminasse. Quer dizer, a guerra biológica não é nova, né? Então veio daquela... E eu acho, claro, que obviamente o Bolsonaro não criou o coronavírus mas veio muito a calhar para a sua estratégia, certo? Então, nesse ambiente que está, de racionalidade total da turma dele, né, que vai para a rua, eles enfrentam e tal, nossa, o pessoal tem uma contradição brutal. Eu confesso para ti que eu fico muito em dúvida sobre o que fazer, tá? A respeito dessa questão de ir ou não ir nas manifestações, fazer ou não fazer as manifestações. Eu acho que tem uma mediação aí que muita gente já chegou perto, né, que é uma manifestação simbólica em potência forte, mas com pouca gente, né? Com um grande cuidado e tal. Acho que essa mediação ela tem que ser levada em consideração, certo? Mas a vontade que tem é de botar, né, 1 milhão de pessoas lá na frente do Palácio do Planalto, enfim, para mostrar para ele os 70% da população que não concorda com ele, né? Enfim, então eu acho que veio a calhar numa estratégia geral que o Bolsonaro... E é por isso que ele incentiva o contágio, né? Ele incentiva a proliferação da doença. Porque ao contrário do que ele diz, e ao contrário que muitos sustentam, quanto mais as pessoas ficarem doentes, quanto mais mortes acontecerem, quanto maior a contaminação, porque uma coisa relativa é ligada à outra, é estatística, não tem saída, tá? Quanto mais contaminado tem, mais mortes vão ter, né? Isso vai agravar a crise, não vai melhorar, não vai fazer passar mais rápido. Essa tese não funciona assim, certo? E eu acho, viu, Viário, que como eu tinha falado outra vez, eu estou convencido que ele tá provocando uma guerra, tá? Ele quer um regime de exceção, ele quer ser ou deposto ou ser reconduzido, certo, num regime ditatorial. É isso que é o projeto dele. Quer dizer, tu cria o caos total, certo? Esse caos leva à instabilidade. Bom, a solução no Brasil sempre foi essa, né? A solução do Brasil sempre foi essa, né? Então, quando nos anos 30, antes disso, na saída da monarquia para a República, né? A República é um produto de uma intervenção militar, né, no Brasil, certo? Então, assim, eu acho que um pouco é isto, certo? Como deveria ser, né, na minha opinião, certo? Eu acho que, de fato, se esse governo, se ele continuar, vai nos levar a isso, a um regime de exceção, certo? Ou uma guerra civil, certo? Porque às vezes a gente fala guerra civil, acha que não, vai ser que nem lá naquela guerra civil americana, com o exército dos dois lados. Não, a guerra civil é das pessoas ficarem se matando mesmo nas ruas, certo? Por conta das suas diferenças políticas, certo? Isso, de certa maneira, já acontece, certo? Menor grau, mas vai subir o tom, certo? E eu acho, então, que nós temos que ter força nas instituições brasileiras, né, de fazer o impeachment do Bolsonaro. Tem N motivos para isso, certo? Temos que ter coragem para fazer isso, certo? Isso significa, na minha opinião, o ideal para o Brasil, certo, era abrir um processo eleitoral novo. Isso seria o ideal para o Brasil, né, com todas as dificuldades que isso representa, mas o ideal para o Brasil seria isso, né? Retirar esse governo ilegítimo, certo? E abrir um processo eleitoral no Brasil para reassumir um novo governo, certo? Com outro perfil para reconduzir o país, certo? Reconduzir o país à normalidade e à democracia. E a democracia é fundamental. E aí outro elemento que é importantíssimo, Vier, nós temos que manter... Olha só o que o cara está fazendo, ele está escondendo os dados. Certo? Sim. Escondendo os dados da Covid-19. Eu já ia entrar nisso aí contigo, já. Veja, então, quando o cara faz isso, ele aumenta o caos ainda, certo? Então, por que tem que ser democrático? Para nós combater essa doença, as pessoas têm que estar bem informadas, certo? Tem que estar totalmente informadas sobre o que está acontecendo. Nós precisamos testar em massa a população. São Leopoldo chegou agora a testar 1% da população, que talvez seja o município que mais testou proporcionalmente no Brasil inteiro. Tá? E aí nós temos uma doença que nós temos um certo controle. E é por isso que nós temos um número de mortes, né, de óbito menor do que os municípios vizinhos. Não é por nada isso, né? Porque tem teste, porque nós pegamos surtos, né, e prevenimos antes. Ou seja, então tem que testar em massa, né? Tem que trabalhar na estruturação do sistema de saúde, tem que gastar dinheiro com isso, certo?
e tem que ter uma política, né, uma estratégia, de fato, de saúde pública para nós sair dessa crise, para nós controlar a doença. Nós não vamos acabar com ela, mas se nós controlar a doença, se nós tiver um nível baixo de contaminados, né, se nós tiver e sabendo onde estão, sob controle, nós conseguimos sair dessa crise e dar segurança para as pessoas irem para a rua trabalhar, né? Isso que é o fundamental, mas você precisa gastar, precisa ter teste, precisa ter investimento, precisa ter, né, ação. E aí que nós temos um Ministério da Saúde militarizado, né, que virou um hospital de campanha aquilo lá, né, gente? Um hospital de guerra, né, para tratar a Covid como trata, bom, vai morrer aqui, deixa morrer ali, não quero, enfim, né, sabe, gerencia a morte desta maneira e esconde as informações da população. Então, ou seja, eu acho que tem que dar uma guinada grande e tem que ser uma saída democrática, né? Eu acho que esse é o melhor para o país, é melhor para todo mundo, né? Senão nós vamos viver, e aí eu queria também colocar uma coisa que eu acho que é importante você falar, porque você conhece bem essa questão, né? Nós estávamos aqui, eu e o Jari, conversando um pouquinho antes de entrar na live, né? E lembrando que, bom, nós estamos todos nós, né, emocionados e críticos a essa morte do George Floyd nos Estados Unidos, esse rapaz, esse senhor negro, que morreu de uma maneira dramática sobre o coturno de um policial, né? Mas eu estava lembrando do Edivaldo, né? O Edivaldo, aquele músico carioca, que morreu fuzilado com 80 tiros pelo Exército Brasileiro. Isso foi o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, né? E morreu também o Luciano, que era um catador, que tentou ajudar esse senhor, né, esse músico que estava no seu automóvel, sem nenhum motivo. Você viu alguma coisa, Viário, que aconteceu com esses militares que fizeram esse crime bárbaro, né? Não se vê notícia, né, sobre o que aconteceu com aqueles militares. Então, ou seja, para nós não cair num território pantanoso desse tipo, né, nós precisamos agir rapidez. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, que era muito importante, né? Bom, primeiramente, eu te agradeço pela colocação. Tu sabe que as questões identitárias e, sobretudo, a questão étnico-racial, ela me é muito cara por ter conduzido todas as minhas pesquisas de graduação, especialização e, sobretudo, mestrado também. E não há como a gente não vincular a questão étnico-racial também com a questão de pandemia que está ocorrendo no Brasil e está afetando, porque ela faz parte de uma política de Estado. E isso é uma questão muito importante para a gente entender, porque o Brasil, e eu vou tentar ser o mais breve possível, o Brasil ele é o país que foi mais bem acabado em relação ao escravagismo. E engana-se quem entende que o racismo é fruto da escravidão. Não, a escravidão é que é fruto do racismo, porque o racismo já é anterior a ela, e é o racismo que vai mobilizar também esse processo escravagista. Só que nós tivemos um modo de produção, chamado modo de produção do escravismo colonial, que foi tão bem desenvolvido pelo companheiro Jacob Gorender, né, um político comunista, progressista, que escreveu uma obra que é a Bíblia dos Estudos da Escravidão, e isso trouxe para o Brasil, então, toda essa herança de um país que vive por uma falácia, e isso é muito importante dizer, uma falácia de uma democracia racial, tão bem colocada, então, nas obras também falaciosas de Gilberto Freire, de Kátia Matoso, que trouxeram essa ideia de que nós não somos racistas, essa ideia de que nós sabemos administrar isso de uma forma na convivência. O que acontece é que nós temos o chamado racismo assimilacionista no Brasil, em contraposição ao racismo segregacionista dos Estados Unidos da América. E esse nosso assimilacionismo, ele fez com que a gente entendesse que nós somos todos iguais, e que virou, inclusive, um chavão popular. Vamos parar porque nós somos todos iguais. Antes de entrar no caso propriamente dito, é um recado importante para dar para quem estiver ouvindo agora, quem estiver ouvindo depois, porque essa live vai ficar gravada, tá? Nós não somos todos iguais, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa falácia. Nós não somos todos iguais. Nós somos absolutamente diferentes, porque somos humanos, e a característica básica do ser humano é a diferença. Só que nós temos que tratar a diferença como antônimo de duas questões absolutamente distintas. A diferença ela pode ser antônimo da igualdade,
e ela pode ser antônimo da desigualdade, aliás, perdão, a diferença da desigualdade e a diferença, então, também da questão social. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que promover a diferença, mas eu tenho que combater a desigualdade. E é isso que eu tenho que fazer com muita propriedade. E daí, Frison, a gente chega num problema seríssimo. Nós estamos vendo nos últimos dias, e agora vem uma questão que eu vou colocar para ti, que pode ser até que choque algumas pessoas, mas tem que ser colocado. Nós estamos vendo pessoas que acham, e eu coloquei isso no meu Twitter hoje, que acham que estão deixando de ser racistas por colocarem no seu perfil lá, vidas negras importam. Isso é uma das maiores falácias desse país, e eu vou dizer com toda a propriedade, racismo não acaba com hashtag em rede social. Porque o que nós estamos vendo é pessoas que estão dizendo de uma forma intrínseca que vidas negras importam porque elas devem limpar o meu chão, porque elas devem fazer a minha faxina, porque elas devem ficar num serviço de subserviência e por isso que elas valem. Outra coisa que eu vou ter que puxar necessariamente para as políticas dos governos progressistas, sobretudo do presidente Lula, e sou obrigado a colocar isso, é impossível uma pessoa ser contra políticas públicas e ações afirmativas. É impossível uma pessoa ser contra cotas raciais e dizer que vidas negras importam. É absolutamente impossível. Não tem como uma vida negra importar. Isso é contra políticas que podem, inclusive, colocar essas vidas negras num patamar de igualdade na sociedade. Então isso é de uma hipocrisia muito grande, mas muito grande mesmo, que agora parece que colocar uma hashtag é uma forma de tirar o seu corpo fora. De dizer, eu não sou racista, vocês é que são, porque eu coloquei no meu perfil que vidas negras importam. Então, isso é uma questão que tem que ser debatida. Afinal de contas, vidas negras importam? Sim. É importante se posicionar publicamente? É fundamental se posicionar publicamente. Mas não pode ser um posicionamento somente numa hashtag que o que tu está querendo dizer é tirem do meu. Como, por exemplo, e já vou te devolver de novo, mas, por exemplo, nós tivemos há uns anos, nós tivemos um caso de racismo num estádio aqui no Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui discutindo coloradismo, gremismo, não. Eu estou falando de racismo, eu não estou falando de clubismo. Teve um caso de racismo que ficou famoso no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Uma pessoa foi punida pelo caso envolvendo um goleiro do Santos, uma pessoa foi punida, e no jogo seguinte tinha dois grupos de manifestação dentro do estádio. Um grupo legitimamente dizendo não podemos ser racistas, queremos punição, vamos mudar, conscientização, só que tinham outros grupos com plaquinhas na arquibancada colocando não sou racista. Essa pessoa quer apenas tirar do dela, quer tirar a responsabilidade de si. E nós vivemos num país do menino Miguel, como acabaram de colocar, nós vivemos num país que entram dentro de uma favela e fuzilam um menino pelas costas, colocam num helicóptero, sem chance dos pais terem contato com o menino e vão descobrir depois onde é que está. É um país que há alguns anos, não tantos assim, um carro andando na zona sul do Rio de Janeiro com 5 jovens negros indo comemorar o emprego de um deles numa pizzaria e esse carro foi fuzilado com mais de 150 tiros da força policial, mais de 150 tiros. O que aconteceu com os policiais? Pegaram 20, 15, 10 e o que estava dirigindo parece que pegou 5 anos só, porque ele estava só dirigindo o carro. E qual foi a justificativa deles? A justificativa deles foi que entenderam que eram criminosos. Porque nesse país, o biotipo de criminoso tem cor de pele, Frison. Nesse país, a gente continua querendo recrutar pessoas para as empresas, pedindo boa aparência e currículo com foto, mesmo que a lei não permita mais. Mesmo que ele não permita. E nós sabemos muito bem o que é pedir boa aparência e o que é pedir currículo com foto. E por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Porque nós temos uma política federal que ela é constituída na base da falácia da democracia racial a partir do momento que o grande governante do país tem sempre uma pessoa negra do seu lado, no mesmo lugar, da mesma forma, para tirar foto, numa analogia absurda às fotos do século XIX, quando os escravizadores tinham seus escravos de estimação do seu lado. Ter negro de estimação não é não ser racista. Ter gay de estimação não é não ser LGBTfóbico. Eu não gosto de gay, mas o meu primo gay é gente fina. Isso não é deixar de ser homofóbico, de maneira alguma. E esse país tem, volto a dizer, uma retórica e uma estética que flertam com o nazifascismo numa esteira que evolui todos os dias. E junto disso tem essas políticas assim, que estão na base da teoria eugenista, na base da teoria de um racismo científico.
Esse é o grande problema. E aí o que nós temos? Nós temos pessoas que, para se abrir mão de uma responsabilidade, pelo medo de serem culpadas, começam a colocar na rede social: vidas negras importam. Mas se tu for olhar o perfil dela, ela é contra toda e qualquer política e ação afirmativa que possa, de fato, modificar a história e a vida de pessoas negras. Eu fico, muitas vezes, desconfortável por ter que levantar o discurso. Por ser um intelectual branco, eu fico muito desconfortável, mas eu sei também qual é o meu lugar de fala, que é justamente para falar de branco para branco, em locais onde um intelectual negro não consegue entrar, porque o próprio racismo impede que ele entre, impede que ele seja escutado, porque nem querem falar sobre isso. E qual é a justificativa para não falar sobre isso? Afinal de contas, nós somos todos iguais, é consciência humana, todas as vidas importam. Já para te devolver e para encerrar, quando uma pessoa disser: que absurdo isso de vidas negras importam, porque na verdade vidas brancas também importam, essa pessoa tem que entender o seguinte: a frase vidas negras importam, ela tem uma outra partezinha oculta. A frase vidas negras importam, ela quer dizer vidas negras importam também. Porque a vida branca sempre importou, porque a vida branca nunca deixou de importar. Na história e na Constituição desse país, nunca deixou. A vida negra, ela precisa ser trabalhada de outra forma, porque nós temos sim um genocídio negro nesse país que está na construção, que está na nossa solidificação daquilo que eu falei, que lá atrás é a nação mais bem acabada em seu escravismo colonial, que perpetuou diferenças, que fez com que em 1854, um decreto imperial número 1331 do senhor imperador proibisse que pessoas negras frequentassem escolas, proibisse que pessoas negras circulassem nas mediações de escolas. Ou seja, em 1854 nós tivemos cota para branco nesse país. Cota para branco. E era um percentual de 100%. E isso criou o que nós temos aí. E aí eu te passo a bola de novo dizendo: nós não temos como ter esperança de modificar esse quadro e, sobretudo, esse quadro de discriminação racial quando nós temos no governo alguém ou alguéns que simplesmente se preocupam em continuar uma blindagem. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, existe uma blindagem que a pandemia veio a calhar, sim, porque quanto mais tiver contágio, quanto mais tiver morte, menos terá manifestação na rua, menos terão forças refratárias ao governo, e dessa forma pode se esticar até 2022. Então agora a política é não dar mais notícia do número de mortes, é não dar mais notícia do número de contaminados, fazer com que tudo pareça uma maravilha, como no Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley ou no Fahrenheit de Ray Bradbury em 1954. Eu te devolvo a bola e agora tu comenta a minha resposta. Tu sabes que eu tenho uma relação muito forte com essa questão do racismo, porque eu posso não parecer, mas a boa parte da minha mãe era negra, né, e boa parte da minha família é negra, né. Eu diria que são todos negros, na verdade, mas uns nasceram meio, né, digamos assim, mais brancos do que os outros, né, no sentido do seu biotipo, enfim. Certo? E é um negócio que me grava muito na memória, como eu convivi com isso direto, e a diferença de que é o racismo, né, porque a diferença das pessoas, do jeito que me tratavam, e do jeito que tratavam o Edson, por exemplo, meu primo aqui, que é de Sapucaia, foi vereador, foi deputado estadual, nós convivemos junto a vida toda, praticamente, embora ele seja um pouquinho mais velho que eu, de como eles tratavam, e o engraçado é que nós dois, nós nunca escondemos isso, temos orgulho de ser primo e tal, mas dentro do PT, que é o partido de esquerda, certo? As pessoas nunca aceitaram que nós éramos primos. Toda vez que eu dizia que eu era primo dele e ele era meu primo, enfim, as pessoas, não, como assim? Né? Para ver como essa coisa é complexa, né? E de fato, viu, é um negócio tão entranhado na gente, certo? E aí eu digo na gente porque as duas facetas do racismo, né? A faceta daquele que discrimina, daquele que acha que o outro ser é inferior, e boa parte também por conta da vida e da dinâmica, né? Das pessoas que se sentem dessa maneira, né? E justificam que nem esse cidadão que hoje preside a Fundação Zumbi dos Palmares, né, é um negócio impressionante, né? Ou aquele que serve, né, de escudo para o Bolsonaro, como tu mesmo falaste, né? Enfim, então,
a questão é uma questão muito complexa e, de fato, no Brasil se conveniou essa coisa de achar que a gente é tudo amigo e tal, e convive junto, que o Sérgio Buarque de Holanda falava um pouco também que era uma das facetas daquele tipo, que na verdade eu chamo de antitipo ideal, né? Que é do homem cordial, né? Que é aquele cara que dialoga com todo mundo, conversa com todo mundo, é afável, toma cerveja com a turma, mas, na verdade, ele não se integra, né? Ele está junto com a favela ali no Rio de Janeiro, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro, você tinha comentado outra vez, ele aceita isso, né? Convive com isso, mas ele não vai na mesma escola de samba desfilar, mas uma coisa é eu, outra coisa é que esses negros e negras que estão ali da favela, os favelados, né? Então tem uma mistura de tudo isso com a classe da raça, né? Na fundação da América, isso mesmo que tu falaste da experiência colonial, que é a base, né? E eu estava lendo esses dias um autor chamado Quijano, que é um autor peruano, se não me engano, ele é audacioso, ele diz o seguinte: a América forjou a Europa, e foi daqui que se sustentou a pujança econômica na construção do capitalismo internacional. E só foi possível quando se determinou que índios e negros, certo, era uma raça inferior a ser subordinada à escravidão. E que depois isso foi construído cientificamente, né, o racismo científico, tá, para que se justificasse que houvesse uma civilização europeia superior às demais e que, portanto, teria o direito de dominação sobre os demais, e que isso está incrustado entre nós até agora, né? Primeiro, porque a nossa referência na Europa, nos Estados Unidos, enfim, sempre fora, né? Nunca é nosso, né? Nunca na nossa cultura, mas sempre da cultura dos outros, né? Essa nossa visão atrasada sobre essa questão e como isso está remoendo. Mas eu acho, viu, Viário, que é isso mesmo, sabe? Não adianta só botar a hashtag, eu acho que é uma luta muito difícil, mas é uma luta que é necessária. Nós só vamos poder, de fato, romper com a colonialidade, né, do poder, com a condição de colônia, que aí o Caio Prado também falava sobre isso, né, o sentido da colonização. É o capítulo mais emblemático da obra do Caio Prado, é o sentido da colonização. Né? Mas isso está colado diretamente com o racismo, né? Ou nós rompemos com essa visão, né, e de fato integramos na nação negros, índios, todos, né? E isso significa integrar, construir a igualdade, e para isso precisa reparar as coisas, né? Nós só vamos ter cientistas negros falando, ou intelectuais negros falando, negros e negras, né? Se tiver cota, porque senão, se for na toada que é as coisas, é óbvio que não vai acontecer. Mas sabe, Frisão, desculpa te interromper, tu sabe que tem uma coisa que é fundamental e que eu passo para os meus alunos, majoritariamente brancos, e passo para amigos também, é que uma coisa que me incomoda muito é a primeira reflexão de uma pessoa branca é sempre se colocar como não racista. Até porque existe uma coisa que o Roberto da Mata, na esteira de Sérgio Buarque de Holanda, que influenciou muito o pensamento dele, ele coloca que existe no Brasil o preconceito de ter preconceito. Então, o brasileiro ele definiu que ser racista é uma coisa muito ruim, então quando ele é perguntado se ele é racista, ele logo diz que ele não é, porque ele se livra dessa pecha de ser considerado racista e bola para frente. Então, o que eu costumo dizer para amigos, claro, o que eu costumo dizer para amigos e para alunos não diga que não é racista, pergunte para si mesmo quantos % de racismo existe dentro de ti. E eu vou dizer por que isso, porque nós somos de uma sociedade onde o racismo é endêmico, nós fomos criados numa sociedade onde nós somos contaminados ou recebemos o primeiro contato pelo racismo logo depois do nascimento. Eu tenho uma questão que não sai da minha cabeça, o nascimento do meu filho que eu acompanhei, o meu filho quando sai do ventre da mãe dele, ele já é atendido por uma enfermeira, atendido por um médico que faz os primeiros exames, que eu estou assistindo, que eu estou vendo, e depois daquela sala, na antessala, passa uma senhora negra recolhendo lixo. Então, culturalmente falando, simbolicamente, o primeiro contato do meu filho com o racismo foi nos primeiros minutos de vida dele. Então, nós vivemos num país desta forma, eu, enquanto homem branco,
eu que pesquiso o racismo há mais de 15 anos, eu não me digo livre do racismo. Eu digo para amigos e para alunos, o racismo que existe dentro de mim é muito pequeno, mas ele existe, e ele é muito pequeno porque eu passei por um processo de desconstrução. Mas esse racismo muito pequeno, ele serve, inclusive, positivamente para me policiar, para me monitorar. Então é muito mais fácil e também uma contribuição muito maior para a sociedade que eu dou, assumindo o pequeno racismo que tem em mim, que é fruto de uma reprodução doméstica, porque meu pai era muito racista. Eu admitindo isso, eu tenho muito mais condição de reparar isso, de construir, desconstruir isso e de contribuir para uma sociedade de forma mais justa também. Então essa postura de eu não sou, vocês que são, ou ligar a TV, que absurdo, tu viu o que fizeram com uma pessoa negra? Eu não sou racista. Isso é muito mais um espírito de defesa interna, isso é muito mais uma fuga da responsabilidade do que propriamente querer contribuir com a sociedade de alguma forma. Nós temos a Angela Davis que nos deixou a grande frase, num mundo racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque se tu, apenas sendo não racista, tu não está contribuindo com nada. E tu está fazendo a mesma coisa que quando tu vê o marido batendo numa esposa, que tu diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Bonito, tu não bate na tua, mas tem uma mulher sendo espancada na tua frente e tu não faz nada. Absolutamente nada. Esse país é construído por falácias, que tu bem colocou do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial. Esse país é construído pelo jeitinho brasileiro. Então nós temos que ter uma noção de que sim, existem pessoas boas no país, sim, existem pessoas honestas, sim, mas uma pessoa boa e uma pessoa honesta não significa que ela não seja racista, porque isso é um contágio e isso é uma percepção desde o colonialismo que é muito mais forte, porque está no ambiente que ela foi criada, no ambiente que ela foi construída enquanto ser social, enquanto ator social e agente social, e isso tem que ser combatido de outra forma, muito diferente de hashtags, muito diferente de postagens caçadoras de like ou da pessoa que acha que porque tem um amigo negro ou uma esposa negra, ele deixou de ser racista. Não, muito pelo contrário. Existem algumas motivações internas que até ele desconhece e que faz com que ele, muitas vezes, enquanto homem, queira colocar numa estrutura de família tradicional uma hierarquia doméstica que faz com que ele seja mais racista ainda. Me prolonguei um pouco mais, mas eu queria colocar para ti uma última questão, então, que eu acho absolutamente importante nesse momento, que é, no meio disso tudo, de uma pandemia que se transforma num contexto muito mais perigoso do que a gente possa imaginar, muito mais perigoso, nós temos, meio a tudo isso, forças que começam a se levantar na sociedade e que mesmo dando a possibilidade de que alguns infiltrados façam algumas atitudes que são incorretas, mas nós temos forças que começam a se infiltrar. Frison, eu morro de medo de um novo 2013, onde a pauta se perdeu ou nunca existiu, onde infiltrados tomaram conta, e aí eu vou te dizer, analisando distopias, analisando a história que me acompanha há tanto tempo, disso tudo sempre sai o Salvador. Disso tudo, em todos os momentos da história, saiu um Salvador. E esse Salvador, nós sabemos, em toda a história, que ele sempre se transformou justamente no oposto. Qual é a tua percepção desse momento onde forças começam a se levantar para combater, não necessariamente com organização, não necessariamente com foco nem com ordem? Eu tenho existe um mito, né, Viário? É um mito. Eu sou um marxista leninista, certo? Daqueles ortodoxos, certo? Que acredito pode ser coisa de velho mesmo, né? Eu acredito na organização. Eu não acredito em coisas desorganizadas. A política é feita pela organização, certo? É claro que a gente tem que entender que existem fenômenos, instrumentos de comunicação, existe toda uma situação social diferenciada, né, que leva a novos comportamentos, né, de mobilização social, inclusive. Eu não vou me esconder sobre isso e tal, mas eu sempre olho com desconfiança essa coisa da chamada anarquia. E sabe alguns problemas que nós enfrentamos, nós estamos vivendo nessa quadra da história, a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Uma das responsabilidades que eu coloco aqui nesta linha que tu está falando, que a gente tem que também olhar para si e o que se faz, né? Você lembra dos belos fóruns sociais mundiais? Eram excelentes, né? Excelentes, maravilhosos, mas era assim, era contra partido político, contra a organização social,
quanto à participação de governo de esquerda, só podia expressar, né, era uma linha dos zapatistas do México, aquela história, não quero poder, eu só quero mobilizar e expressar minha dor. Né? Aí expressamos a dor, expressamos as nossas contradições, não organizamos nada, não se tem uma perspectiva de um projeto internacional, mundial de esquerda, né, nenhum acúmulo nisso. No Brasil também isso se perdeu, né, teve a experiência nossa que fala aqui do PT, da Lula e da Dilma, que foi um avanço também em vários aspectos, mas uma deficiência enorme em outros aspectos, né, que deixou lacunas para que a gente não construísse uma hegemonia de fato popular no país, né, e nós estamos vivenciando essa... Então, essa coisa, eu também tenho muito medo desse fenômeno de 2013, porque eu estou convicto, e já expressei isso várias vezes, eu estava no governo do Estado naquela época, eu dizia isso para o governador Tarso Genro, quando vários companheiros do governo diziam, não, isso aqui é uma manifestação de não. O fundo, a força motora daquelas manifestações de 2013 eram populares. O problema é que, como não tinha direção de esquerda, não tinha uma direção organizada, o partido não estava preparado, os movimentos sociais não estavam preparados, porque estava em outra lógica, certo? Nós aquele povo foi capitaneado, né, foi conduzido por uma postura pelas forças de direita que trabalharam muito bem, certo? Financiados boa parte pela CIA, vamos ser franco aqui, né, financiados de forma externa. Esse negócio do bolsonarismo, tá? Do conjunto de hackers que tem, essas figuras que surgem nesses momentos de crise, se vai olhar atrás, lá atrás tem muito dinheiro em torno dessa questão. Tá? Então, a gente tem que cuidar para não cair nessa ladainha, né? Então, assim, é o momento de tomar... Eu estou muito crítico em relação ao Lula, muito crítico em relação ao meu partido PT, muito crítico em relação à esquerda no geral, né, a postura que o Ciro está adotando. Nós estamos agora numa briga, né, enorme sobre coisas que eu acho que não... E sem uma discussão sobre o projeto nacional, né, nós precisamos encontrar essa fila. As pessoas não vão se movimentar se não tiver um projeto nacional em debate. Né? O que unifica na política não é o discurso, o que unifica na política é o conteúdo, certo, de um projeto, certo, e a atitude, né, a liderança, né, de tomar as atitudes corretas. Enfim, eu acho que esse é o desafio que nós temos pela frente, Viário. Eu não tenho também, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas eu também tenho muito receio, concordo plenamente contigo, de que nós não podemos cair no que é o pior dos mundos, né? Nós vamos ter um governo de extrema direita, querendo dar um golpe e tentando construir na sociedade uma salvação falsa, né? Que é de um populista, do pior maneira, a recepção da palavra, né? De um populismo conservador, enfim, que não leva a nada, né? E uma situação de anarquia geral na sociedade. Eu acho que nós temos que se organizar, se relacionar, pensar bem, pensar um projeto nacional, né? Recuperar esse espírito de nação do Brasil. Né? Nós estamos agora naquele contraverso de Furtado, que falava sobre isso, nação e não nação, né? Esse espírito de não nação, quer dizer, de negação do Brasil, nós temos que, né, ir para uma outra linha de recuperar essa capacidade de ter, de fato, lutar por uma nação brasileira, uma nação que inclua, né, todos os seus brasileiros. Né? Então, isso, e aí, voltando para encerrar minha fala na questão do Garcia, é isso mesmo, né? Eu estou refletindo muito sobre isso, viu? É isso mesmo que tu falaste, acho que agora tu me deu a luz, quer dizer, não é negar o seu racismo, né? É dizer que você está lutando contra ele, internamente e na sociedade. Não adianta não adianta querer ser cínico, né, e falso, porque ele está entranhado em todos nós, é um negócio muito forte. Né? Então nós temos que combatê-lo todos os dias em casa, né, dentro do seu coração, da sua cabeça, da sua mente e na sociedade. Né? Tendo pleno acordo contigo, acho que tu tens uma bela luz em respeito a esse tema. Hein? Frisão, tu tem exatamente, mas eu vou ter que ser criterioso, tem exatamente 30 segundos para tuas considerações finais. Eu só quero agradecer, Viário, já falei demais, tá? Muito obrigado pela oportunidade, certo? Quinta-feira agora nós vamos estar provavelmente tratando desse tema no meu caso, na minha live, certo?
vou convidar meu primo Edson, ver se ele consegue estar presente, mas aí depois a gente vai anunciar e vai... Muito obrigado, Viário, mais uma vez por essa oportunidade. Espero que a gente tenhamos outras pela frente. Gente, eu quero agradecer então, a presença do Marcel Frison, agradecer a presença de vocês também. Esse é um tema extremamente importante, que eu costumo também discutir com outros convidados em outras lives. Dizer para seguir as nossas redes sociais, Marcel Frison, Prof. Viaro. Essa live vai estar também no feed de notícias ali do Instagram e vai estar também no meu canal do YouTube, que é prof.viaro. Muito obrigado, um abraço e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado.